Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, o nosso Papo de Empreender. Essa semana nós vamos falar sobre 10 maiores erros financeiros que afundam qualquer negócio e pode estar afundando aí o seu negócio. Eu quero te passar aqui esses 10 pontos como se fosse um checklist para você já ir verificando. Se isso estiver acontecendo, você já marca e aí você já começa a procurar soluções para esse problema. Nós vamos falar sobre esse assunto. Já dá uma curtida pra gente, compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas, que isso ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas dentro do negócio. Vamos lá então a esses pontos aqui para eu poder te ajudar. Olha só, falta de controle de fluxo de caixa. O que significa isso? Muitas vezes você acaba não entendendo essa lógica. Você precisa ter controle do fluxo de caixa, você precisa ter controle do que entra e do que sai. E não só isso, mas você entender em que momento que entra no caixa e em que momento que sai. Porque muitas vezes você paga o seu fornecedor à vista e aí o seu cliente você recebe a prazo. Isso acontece uma descontinuidade do teu fluxo de caixa. Você não está casando o seu fluxo de caixa. Você vende, mas você não recebe. E você vai receber daqui a alguns dias ou até mesmo daqui a alguns meses. Esse ponto é fundamental porque isso, muitas vezes, no crescimento faz você quebrar, faz você ter cada vez mais prejuízo, faz você ter cada vez mais problemas financeiros, porque você começa a ter que buscar dinheiro, porque você não tem dinheiro para pagar os seus fornecedores, honrar os seus contratos, honrar os seus colaboradores. Então você tem que avaliar isso. É muito importante fazer essa análise, porque isso de fato quebra uma empresa, tá bom? Outro ponto fundamental é dívidas elevadas. Cuidado em ficar fazendo dívidas desnecessárias e principalmente elevadas. Isso consome recurso do seu caixa. Lembra que se você já tem um descasamento do fluxo de caixa, o que acontece? Você acaba se endividando cada vez mais e tendo que buscar crédito, e muitas vezes esse crédito não está tão fácil assim. Então é importante você avaliar, será que vale a pena eu fazer essa dívida? Será que isso vai me trazer retorno? Será que isso vai me trazer produtividade? Quanto é que esse investimento vai me trazer de retorno? Também é um ponto fundamental para você fazer sempre essa análise dentro de qualquer dívida que você vai fazer. Outro ponto é falta de capital de giro. O que significa capital de giro? É quanto eu preciso de dinheiro para poder fazer o meu negócio girar sem eu ter receita. Você tem isso? Você pensa em desenvolver capital de giro? Toda vez que tiver lucro, você precisa deixar uma parte para esse cenário quando acontecer. Quando não tiver venda, o que você faz? Tá certo? Então o capital de giro ele precisa ser montado, ele vai sendo montado aos poucos com o resultado da empresa. Se você não está tendo resultado, fica difícil. Aí o capital de giro ele serve para isso, inclusive para te socorrer nesses momentos que você não está tendo tanto lucro assim, ou tanto resultado assim. Então é importante desenvolver capital de giro sempre. O capital de giro ele nasce de você diminuir as suas despesas e aumentar os seus resultados. Aí você separa uma parte para dentro do caixa. Eu até recomendo muitas vezes que você deixe separado do caixa. Não deixa ele tão visível, deixa ele ali, né, numa outra conta onde você vai utilizar em caso seja necessário. Outro ponto fundamental dentro desses erros financeiros é a má gestão do custo. É você não entender onde é que você gasta, é você não entender o que está sangrando o seu caixa. Muitas vezes você está preocupado com a formiguinha, e eu sempre digo isso, o elefante está fazendo um estrago na sua empresa e você não está vendo. Porque você não olha conta por conta, você às vezes negligencia uma manutenção de uma máquina, você negligencia uma manutenção de um equipamento, e você negligencia um seguro de um carro que você tem que utilizar para você poder fazer o trabalho, e esse carro se envolve no acidente, e você economizou de uma maneira, né, não tão inteligente assim e acaba gastando em outras coisas que não fazem o menor sentido. Tem que arriscar? Tem que arriscar. Só que tome cuidado muitas vezes porque você está fazendo economia não inteligente. Então analise em cada ponto que você está gastando, de que forma que você está gastando, se faz sentido você estar gastando dessa forma. Gerando despesas desnecessárias é o que não faz sentido para o seu negócio. Quinto ponto fundamental aqui dentro dos erros financeiros. Dificuldade em acessar crédito. Muitas vezes o teu histórico não te ajuda, que você já atrasa, você não paga bem, então isso vai gerar dificuldades para você gerar crédito quando você precisar tomar crédito. Então fique atento a isso sempre dentro dessa gestão financeira. Honre sempre os seus compromissos para que você tenha um histórico bom aí, para que você tenha fácil acesso ao crédito dentro das operadoras financeiras aí. Outro problema que acontece é a falta de planejamento financeiro. O que significa isso? Vamos traduzir isso. Falta de planejamento.
Você está planejando já o seu ano de 2025? Você sabe o que você vai gastar mês a mês? Quais são as contas que vão consumir o seu caixa? Você já está fazendo essa previsão? Olha só uma coisa interessante. Final de ano, muitas vezes, tem que pagar 13º, né? Muitas vezes, e também tem que pagar férias, muitas vezes, de alguns colaboradores. Você já poderia estar fazendo essa previsão já desde janeiro. Você tem os salários e aí você divide esse cenário por 12 e aí, aos pouquinhos você vai colocando isso para sair no final do ano. E aí você não tem uma saída tão brusca no final do ano. Isso é planejar. Você conta com a sua despesa com mão de obra, você já sabe quanto que é. Se você vai aumentar, você já coloca lá o quanto que vai aumentar no seu planejamento, para você já ir se preparando, para você ir montando o seu caixa, para que você não tenha essas surpresas ao longo do ano. Tá certo? Isso é planejamento. Quanto que é a tua matéria-prima? Se você vai ter aumento de matéria-prima, se você vai ter dissídio, você vai colocando essas informações dentro desse planejamento. E aí você vai se preparando para isso. Percebe que é algo simples de se fazer, toma tempo, obviamente, mas você vai ter mais tempo para investir nesse assunto no começo. Depois é você revisando ano a ano, você verificando ano a ano o que está aumentando, o que está diminuindo, o que vai incrementar, onde você vai crescer, aonde que você tem que buscar mais pessoas para você poder colocar esse cenário e você se preparar para aumento de salário. Percebe? Isso é planejamento. Eu estou me preparando para o ano seguinte para não ter surpresas e você ficar, que nem barata tonta, perdido dentro das finanças. Outro problema que acontece é a questão da precificação. Cobrar errado, ou a mais ou acima, pode gerar um desperdício muito grande para o seu negócio. Você pode perder vendas, você pode estar vendendo de forma errada. Não adianta só vender. Tem que vender da melhor forma, tem que revisar a margem de contribuição. Tudo isso é conta que você precisa fazer para você poder pagar aquelas despesas que a gente acabou de falar lá atrás. Caso contrário, a sua empresa está sobrevivendo. Ou seja, o mesmo dinheiro que você está saindo, está entrando. Então isso fica difícil aí ter resultados melhores. Então entenda a sua precificação. Verifique ano a ano se faz sentido. Muitas vezes é importante você até avaliar trimestralmente, porque às vezes há aumento de matéria-prima, dissídio, tá certo? Isso tudo impacta na precificação do negócio. E isso é muito importante você fazer essa engenharia do preço. É um ponto fundamental dentro dos negócios. Isso é você que tem que fazer, é você que tem que tomar frente. E não fique negligenciando, porque eu já vi muita empresa quebrar por má precificação. A pessoa acha que está vendendo, está abafando e na verdade ela está tendo prejuízo dentro dos seus negócios. Outro erro fundamental é a dependência de poucos clientes. Quando você tem um único cliente que leva mais de 80% aí do seu faturamento, isso é um grande risco, porque a qualquer momento ele pode ir embora. E se ele for embora, você vai ficar apenas com 20% do seu faturamento. Então cuidado, já faça um planejamento para buscar outros clientes, não fique confiante nisso, porque as coisas elas são estáveis. Elas não são lineares, isso pode acontecer e você ficar perdido e aí você não ter como repor esse cliente num futuro próximo. Nono erro, a falta de reservas de emergência. Isso aqui tem um pouco a ver com aquela questão do capital de giro, né? Mas nesse contexto é você deixar um capital onde você precise em algum momento utilizar porque houve uma emergência, houve algum problema e aí você tem esse capital para você. De novo, isso é construído aos pouquinhos. Não é porque está lá no caixa que está sobrando dinheiro. Se você fez os seus custos bem feitos, você vai ter lá o seu prolabore e o lucro ele fica no caixa. E em algum momento, se esse lucro for aumentando, você tem os dividendos. Você pode fazer a retirada como sócio ou sócia, do seu negócio, tá certo? Então preste atenção na elaboração dessas despesas, para você não ficar sangrando o teu caixa dentro do lucro. Você não tira dinheiro do lucro, você tira dinheiro do seu prolabore. Muito importante, que é o salário do empresário, traduzindo, tá ok? Então é importante você ir construindo essa reserva. Você pode, dentro do teu lucro, dentro do teu resultado, você separar uma parte para o capital de giro, outra parte para a reserva e outra parte para os seus dividendos num futuro próximo, tá ok? Então é importante essa análise. E aí, para finalizar, o 10º problema, o 10º erro, financeiro, são problemas de inadimplência. Cuide do seu cliente, verifique qual é a sua taxa de inadimplência, não deixe essa taxa crescer, tente entender o porquê que acontece a inadimplência, tente verificar se a forma de pagamento está adequada, tá certo? Então comece a entender e comece a gerar planos de ação para cada um desses pontos. Esses são os 10 maiores erros que acontecem
dentro das finanças, dentro de uma empresa e que você muitas vezes negligencia e você tem que resolver. Conclusão, conheça esses erros, entenda que eles acontecem e você muitas vezes não está percebendo, já te passei aqui os 10, verifique se você faz e o que você pode fazer para melhorar dentro desse cenário que se apresenta para você. O que vai ser diferente? O que você pode fazer? É uma coisinha pequenininha muitas vezes que vai gerar grande resultado. Você pode fazer uma análise aí de o que você pode fazer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo e coloca uma data e responsáveis, você vai ter o quê? O nosso famoso plano de ação. Tá certo? Para você poder gerar aí melhores resultados para o seu negócio. Então analise cada um dos pontos, verifique o que pode ser feito em médio, curto, longo prazo, planeja isso. O que é planejar? Coloca aí data para ser analisada, curto, médio, longo prazo, e coloca um responsável e você vai ter o plano para você poder melhorar. E a ação é executar esse plano, que é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente. Olha só, eu quero te fazer uma proposta. Se você fizer essa análise aí e você me mandar, eu vou fazer a análise em cima desse ponto seu e vou te mandar todos os pontos que você pode melhorar em cada um desses tópicos. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer uma análise e verificar quais pontos estão falhos aí dentro do seu negócio. Se você quiser ainda, a gente pode te ajudar com a nossa mentoria, só que para isso a gente precisa fazer um diagnóstico, precisa entender que momento que você está, e aí eu vou te apresentar uma proposta e te pegar na mão e vou te avaliar de uma forma geral, não só nesses pontos, mas a gente vai melhorar todas as partes dentro da sua empresa e eu tenho certeza que você vai melhorar. A gente vem ajudando muitas empresas, dobrando o seu faturamento, reduzindo os seus desperdícios, melhorando os seus resultados, tendo mais tranquilidade, podendo ficar mais tempo com a família, podendo viajar, podendo se divertir mais e ficar mais tempo com os seus filhos e com os seus respectivos cônjuges. Gostou do conteúdo? Curta o nosso conteúdo e principalmente compartilhe para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas entendam o que você está falando, para que vocês consigam conversar de igual para igual. Isso é importante, é sempre alinhar o conhecimento. Aprendeu algo novo? Ensine as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a gente quer que você compartilhe os conteúdos para que você tenha mais resultado aí. Eu quero te agradecer por isso, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.